Olá, Feliz Natal, eu sou o Carlos e hoje nós estamos aqui para tratar sobre o assunto métricas, que faz parte dos princípios de DevOps, e eu estou aqui com 3 pessoas, eu vou deixar eles se apresentarem agora. Fala pessoal, tudo bem? Sou Daniel Requena, espero poder contribuir aqui para a conversa. Obrigado, Carlos, pelo convite. Sou SRE ou DevOps ou Sysadmin ou até Engineer Platform, que é a nomenclatura nova da profissão de sempre, e trabalho atualmente no iFood. Eu sou o Hugo Prudente, valeu, Carlos, por convidar. Eu sou SRE na Workday, trabalho com Bare Metal e OpenStack atualmente, e tenho um pouco de conhecimento em manter as coisas rodando aí, monitorar as paradas, é isso aí. Eu sou Papai Noel, brincadeira, eu sou o Vitor, eu trabalho no Itaú, atuei mais ou menos aí quase 3 anos no time de Observability do banco, e hoje eu estou no desafio de engenharia do caos, né? Então eu tenho um conhecimento bonzinho aí na parte de Observability, e agradeço aqui mais uma vez ao Carlos pelo convite. Isso aí. Tá ok. Então, a gente vai abranger de uma forma bem geral, a gente vai fazer um overview, né, uma visão ampla sobre métricas. Antes de mais nada, a gente considerar esse prisma por dentro do DevOps, né? Quais as concepções em que se aplicam métricas no DevOps, então vai ser um negócio bem amplo. Mas antes de mais nada, tipo, eu queria dizer para vocês assim, queria perguntar para vocês, considerando tudo, considerando governança, considerando a parte de software, da esteira de software, a parte de operações, etc. Do ponto de vista de vocês, assim, o que é importante a gente medir? O que é importante a gente medir? Não preciso que vocês falem de uma forma teórica. Vou explicar aqui, sei lá, que a gente tem que medir essas coisas, porque tal livro diz isso. Não, eu quero saber o ponto de vista de vocês, baseado na experiência de vocês. O que é necessário medir e por que a gente tem que medir as coisas? Porque isso é importante. Cara, eu vou tentar fazer pela ordem alfabética, mas por favor, não é obrigatório, pelo que eu percebi. Eu só vou responder Não, porque é que de forma prática, porque para a gente tentar desassociar um pouco o que está em livro, ou até tecnicamente o que a gente está falando, você deve medir a experiência do seu usuário, seja ele qual for, né? Então, assim, você não necessariamente vai medir, quando você está na área de infraestrutura, você vai medir alguma coisa que está lá na ponta, mas com certeza o que as pessoas estão sentindo lá na ponta é uma soma de várias outras pequenas medidas que inclui o seu trabalho. Mas o mais importante é lá na ponta, sempre. Então, falar o que é mais importante medir vai de acordo com o fluxo de negócio, o que você está oferecendo. Mas desde que você lembre que, seja lá qual for o seu cliente, se ele for um cliente interno, se ele for desenvolvedor, se ele for o seu cliente final mesmo, que está utilizando a sua aplicação, você tem que saber como é que está a experiência dele. E a gente vai falar aqui que tem várias pequenas métricas, que a gente chama de métricas proxy, que a gente pode começar a medir para identificar como é que está sendo essa experiência do usuário. Para mim, assim, de forma bem geral, é a linha norte que a gente tem que usar para se guiar quando fala de métrica, né? E não só no cliente final, mas você também precisa medir, se você é do time da plataforma em específico, você precisa medir de uma maneira o que é a sua plataforma e no que você tem ela, porque se você mede muito, vamos supor que mais de 70% da sua métrica é só o que o seu usuário está usando, pode ser que você deixou alguma coisa escondida que você não está olhando, o que você queira para sua plataforma, que é bom internamente para você e para a saúde da sua plataforma em geral. Por exemplo, a gente, na nossa plataforma, que é o OpenStack para VM, a gente mede um monte de coisa que para o nosso usuário final não faz muito sentido. Mas se a gente deixar essa métrica escorregar, ele pode ser afetado, mas não é uma coisa que ele vê. Então, você tem que ficar bem claro quando você está medindo a saúde, ok, a gente tem muita métrica que é para a saúde do meu cliente, mas eu tenho essas métricas aqui que é para a saúde da minha plataforma, para garantir que o que eu estou fazendo ainda tá com saúde, tá funcionando da melhor maneira possível. E isso é bem difícil você filtrar,
porque você acaba tendo trilhões de métricas que você às vezes usa e não usa. Então, às vezes você coloca tudo e depois começa cortando, né? E vai tirando, essa métrica aqui não serve para nada, essa métrica aqui não serve para nada. Mas no começo, se você não sabe o que você está procurando, infelizmente você tem que começar a procurar em tudo, até você depois separa, observa, e fala assim, isso aqui nunca precisei. Então você reduz a frequência e vai mudando a análise. Mas no final o que interessa é o cliente, porque se a plataforma está lá e ninguém usa a plataforma, se você não mede a plataforma também está 100%. Se você não tem métrica, seu SLA é 100%. Se você não mede, nunca fere o SLA. Eu vou até pescar uma frase aqui do próprio Requena, que ele falou sobre níveis de satisfação do cliente, né? E aí me lembrou dos 3 SLs, né? Dos 3 níveis de serviço, se a gente for aí focar no livro do Google. Hoje, o que a gente vê, pelo menos lá no Itaú, objetivamente, o que é, a pergunta, a provocação, né? O que é um bom objetivo de nível de serviço? O que é um bom? É medir o nível de satisfação do cliente. Se o cliente está satisfeito, então é um bom objetivo. Se o cliente não está satisfeito, então precisa melhorar alguma coisa aqui. A gente errou no processo, entendeu? Então, voltando à pergunta, é isso. No fim das contas, é isso. Medir o nível de satisfação do cliente. E como acaba sendo subjetivo, né? Vamos pensar aqui como era a monitoração antigamente. Antigamente era a monitoração reativa, né? A gente sabia que ocorreu realmente alguma coisa, tem insumo de que ocorreu alguma coisa, mas não respondia às perguntas mais básicas. Quando, onde, quando e por quê, né? A gente só tinha o quando e onde. O porquê a gente não tinha, entendeu? Então, se a gente não tem essas respostas, acaba aqui refletindo lá na ponta com o nível de insatisfação do cliente. Concordo com a visão que o Requena puxou no começo, porque o que é importante é a gente agregar valor para o nosso cliente. Então, aí a gente entra nesse dilema que o Hugo falou, mas, poxa, eu estou aqui e, sei lá, por exemplo, eu tenho que instalar um banco de dados, por exemplo, já indo um pouco para operações. Eu não vou criar uma história dizendo assim, eu tenho que instalar um banco de dados, entendeu? Então isso tem que ser um tipo de operação que tem a ver com uma história, que na verdade essa história ela tem que estar ligada a uma requisição do cliente, né? A uma necessidade do cliente, entendeu? Então, que fica meio confuso quando a gente quer organizar observabilidade, eu já estou falando da parte de operação mesmo, e identificar o que é que eu vou medir, quando a gente não consegue desvincular a parte técnica, que é a visão que a gente tem, técnica de engenharia, a gente não consegue, na verdade, encontrar relação, né? A gente não consegue enxergar. Mas é como o Hugo falou, poxa, mas isso aqui eu estou fazendo é meio indireto, mas vai acabar afetando o cliente. Na realidade, ele está falando a mesma coisa que o Requena falou no começo, né? Porque a gente está tendo uma preocupação de engenharia, uma preocupação técnica, mas na realidade a preocupação técnica não existe só por ela existe porque ela vai afetar e vai agregar valor para o cliente, entendeu? Então, assim, tanto que o livro do SRE, a gente tem esse contraponto, né, entre engenharia e trabalho repetitivo, né, que eles chamam de TOI. Aí uma organização que tem muito trabalho repetitivo não consegue agregar valor, porque o técnico está perdendo tempo, né, repetindo um trabalho que poderia estar automatizado. Entendeu? Então, quanto maior o nosso nível de engenharia, menos trabalho repetitivo a gente tem. Então, acho que essa frase tem tudo a ver com o que o Hugo falou. Mas o objetivo de eu acrescentar engenharia na minha organização é justamente para eu conseguir atender, né, a necessidade do nosso cliente. Se a gente for usar o Lean Thinking, né, ou o pensamento Lean, etc. Tá, então a gente está falando muito, acho que vocês conseguiram resumir o principal, nosso objetivo principal, que é agregar valor para o nosso cliente. E, na verdade, é bom a gente ter essa visão simples de início, porque não é muito legal quando a gente tenta passar uma informação muito, muito técnica, muito da parte de engenharia, né? E o que é importante, inclusive nós que somos engenheiros, termos na nossa mente como foco
o pensamento cognitivo, né? Aquilo que a gente sente, aquilo que realmente faz sentido, né? Não adianta eu dizer, sei lá, eu conheço Kubernetes e todos os workloads que ele tem lá e ele funciona assim, assim, assado, mas no final das contas, o que é que isso vai fazer? Que valor que isso me agrega? Para que serve isso? Para que serve esse Kubernetes aí, esses clusters que tá falando aí, essas coisas todas aí, entendeu? Então, eu acho que assim, na maioria dos lugares que eu passei, eu sempre enxergava observabilidade, ou então mesmo a parte de medição, como um desafio, uma coisa bonita, né? Então, por exemplo, já trabalhei em clientes que eu achava muito legal quando o negócio chamava a gente, tipo, o negócio dizia, olha, eu olhei aqui nesse dashboard e a gente está com um problema em tal lugar, caiu, surgiu um alerta, e eu achava legal isso, porque, assim, também já trabalhei em muitos clientes onde a gente queria, a gente tem, e o próprio negócio tem interesse da gente evoluir, criar os dashboards e todo mundo conseguir observar as métricas que são importantes para o negócio, só que a gente não tinha isso implementado, né? E eu achei muito legal quando eu vi a primeira vez isso, tipo, eu vi um cliente, nossa, e eu achei muito, muito legal, a sensação foi muito boa, né? Tipo, não fui eu que, corri atrás, ou então não foi meu chefe técnico que falou, poxa, a gente está com problema e tal, serviço, foi o próprio negócio, eu achei muito legal, eu acho isso uma evolução, assim. E eu queria saber a opinião de vocês relacionado a isso, tipo, a quem olha, né? Quem deve interagir? Quem são, do ponto de vista de vocês, as pessoas que devem interagir com esses dashboards e essas métricas, esses indicadores? Eu tenho um caso interessante que é na Workday, onde eu trabalho hoje. Nós temos toda semana uma reunião chamada Metrics Review, que é onde a gente coloca, a gente tem ela acontece uma vez no meu shift na semana e na outra no shift dos Estados Unidos, e tem o time de engenharia, o time de SRE e o gerente on-call que estava na semana, e a gente analisa as métricas, a gente pega as métricas daquela semana e dá uma olhada nas métricas daquela semana para analisar se a gente achou algum outlier, alguma coisa diferente, porque hoje a gente não tem uma plataforma analítica do nível de inteligência artificial para ficar procurando métricas no futuro. A gente não chegou nesse ponto no momento. Estamos caminhando para lá. Mas o que nós fazemos é parar analiticamente e olhar alguma coisa e falar assim, opa, essa métrica aqui subiu. Por quê? Aí, como? E a gente dá aquela investigada e toda métrica que a gente olha que foi diferente ou que aumentou alguma coisa, a gente vai lá e analisa a causa dela para criar e se certificar de que aquilo é um comportamento normal, não aquilo é um problema que está aparecendo, a gente tem que investigar o porquê, achar a causa raiz, descobrir o que é, e isso só é possível porque não é só, por exemplo, eu no meu plantão, eu fico com o dashboard olhando, e às vezes eu não vejo uma métrica subir 3 pontos de uma maneira constante, porque é uma coisa rápida, ela simplesmente pula, eu não estou comparando com todo o ambiente, mas no geral, quando a gente olha a saúde da plataforma inteira no geral, a gente consegue ver que esse cluster aqui, ele subiu mais que a média de todos os outros clusters juntos. Pô, por quê? Esse cluster aqui, apareceu esse erro aqui no log de maneira constante, então no agrupamento, isso aqui apareceu muito mais vezes nesse cluster do que nos outros. Por quê? O que causou esse log a acontecer isso? E a gente não tem uma maneira automática de fazer isso, mas nós estamos analisando essas métricas de uma forma a entender o porquê que está acontecendo. Porque quando a gente olha no dashboard, está tudo bonitinho. Às vezes o dashboard ficou verde a semana inteira. Mas quando a gente para e olha, a gente fala, opa, tem alguma coisa acontecendo aqui. Eu não sei o que é ainda, mas eu tenho que descobrir o porquê e entender o que é isso aqui, porque pode não ser nada e pode ser um problema muito grande que a gente ainda não descobriu. E é bem legal você ver a reunião de métrica, porque a gente olha o negócio e fala assim, não, tem isso aqui, alguém acha que isso aqui é um problema? Aí todo mundo coloca o ponto de vista, a gente vai lá, vê alguma coisa rapidinho, se a gente vê que ninguém chegou a conclusão nenhuma, a gente loga o ticket e vai achar a causa raiz. Aí bota no sprint do cara, o cara vai lá, faz todo o trabalho, aí no final volta de novo para a Metric Meeting, o cara olha o ticket da semana passada, não, isso aqui a gente chegou à conclusão de que é uma coisa normal, que a capacidade aumentou, subiu a métrica e é isso aí. Então se outro cluster aumentar a capacidade, vai subir a métrica também. E assim é natural, mas se não... Tem um negócio muito legal que o Hugo falou, que aí é uma questão pessoal, né? Eu tenho alguns amigos, eu também curto bastante fazer esse trabalho de CSI. Então, assim, peraí, isso aqui não deveria estar aqui, e aí você sai caçando para saber o que está acontecendo, né? Às vezes não leva a nada, você tem que engolir sapo falando, bom,
aconteceu alguma coisa que não era previsível aqui, e vamos ver se esse padrão se repete ou não. Mas eu acho bem legal esse processo de revisão que ele comentou, é bem interessante. Uma coisa que você perguntou, Carlos, sobre quando a gente começa a falar de dashboards, etc., eu até quero juntar com uma coisa que o Hugo falou no começo, onde você, para quem não sabe exatamente o que vai medir, acaba medindo coisa demais. E medir coisa demais é péssimo, tanto porque você está gastando dinheiro à toa, ciclo computacional, geralmente storage, etc., como você se perde. Você começa a achar pelo em ovo em coisas que você fala, cara, isso não. Nossa, de repente se desvirtua para uma investigação, para um negócio que não tem nada a ver, tentando achar causa e consequência, e você está olhando para um lugar completamente diferente. Então, fazer essa peneira é muito importante. Agora, a gente de infraestrutura, e aqui todo mundo é operação, a gente tem uma tendência a se satisfazer com alguns tipos de dashboard que para a área de negócio não significa absolutamente nada. Então é isso que a gente tem que ficar bem esperto também, porque assim, toda essa coleta de métricas, identificar latência de disco durante um processo, sabe, umas coisas super elaboradas que a gente começa a fazer para tentar fazer uns cruzamentos e entender o que as coisas estão acontecendo, né? Ter observabilidade na camada de infraestrutura, ela, primeiro, muitas vezes não vai ter um impacto direto, como eu falei, onde importa, onde está tendo conversão financeira, e mesmo que aconteça um problema ali no dashboard do time de negócios, você tentar justificar aquilo falando, mas isso aqui já estava se você olhar nesse dashboard de infra, estava claro que isso aqui ia dar problema. Isso não significa absolutamente nada para o cara, entendeu? A pessoa que está vendo aquilo vai falar, olha, muito respeitosamente, eu deveria te falar que eu nem sabia da existência e nem quero saber da existência desse dashboard. Então, acho que é bem importante que quando a gente fala de observabilidade, métricas, etc., que isso é uma coisa meio que a gente tende a pensar como camadas, né? Então, a gente tem a camada aqui de a cozinha, então tem infraestrutura, servidor, rede, o cloud, Kubernetes, etc. Depois você vai para uma camada de aplicação, geralmente através das métricas de aplicação. Você começa a tirar algum tipo de métrica que pode ser útil para o negócio, mas geralmente você tem uma área, ou sei lá, pelo menos alguém que vai fazer uma outra análise, até tem o pessoal de data, o pessoal de analytics, que vai trazer ainda isso mais para perto do negócio ainda. A observabilidade é importante, geralmente, porque se acontecer um problema lá em cima, você precisa, e por acaso tiver uma origem desse problema aqui embaixo, né, nessas camadas mais baixas, você tem que ter a métrica. Você tem que saber o porquê, senão você está num ponto cego. Tá? Então, eu acho importante essa divisão onde a gente, às vezes, a gente não é nem soberba, é só uma visão muito com a cabeça dentro do próprio mundo que a gente tem, que tipo, nossa, mas eu tenho o dashboard mais maravilhoso do mundo de banco de dados que monitora tudo que você pode imaginar. E isso não significa nada para o time de negócio, absolutamente nada. Tá? Então, é importante ter essa distinção, mas esses outros dashboards são extremamente importantes para nós. Aproveitando aí a pergunta do Carlos, que ele perguntou ao fim a quem deve atribuir a responsabilidade de olhar os dashes, até de configurar e tudo. Acabei me recordando aqui de um livro, eu não sei bem em que categoria esse livro está dentro das publicações da O'Reilly, né? É um livro da Cindy Sridharan, eu não sei se isso é indiano, enfim, parece, né? Deixa eu até pegar aqui o nome do livro, Distributed System Observability. É um livro pequeno, um livro bem pequeno. Ela chama muito a atenção dos devs, né, dos desenvolvedores, para a preocupação em observar a própria ferramenta que está desenvolvendo. Ela fala que é importante, sim, surgir esse movimento dos SREs, lembrando aí pelo histórico do SRE através do Google, que é um movimento de devs vindo para a infraestrutura para resolver problemas sistêmicos de infraestrutura, né? Aí entra a parte de automação, entra muito o feeling também do DevOps, e não é só isso. Hoje o mercado está meio a meio. Eu acho que tem até mais gente de operações do que desenvolvedores na parte de SRE, e muito possivelmente esteja relacionado, eu não digo a demanda nem nada do tipo, mas é uma contratação mais fácil, né? Porque o cara que está numa pegada DevOps, ele tem uma pegada de autodidatismo muito forte, né? Então, não seria, em tese, um problema ele se aprofundar em desenvolvimento, né? Então, o livro, ela fala o seguinte, e que, no meu ponto de vista, faz muito sentido. Não faz sentido você como desenvolvedor, desenvolver um produto e você não saber o que está pegando, né? O que é que está, o cheiro dele,
quando acontece um erro, quando acontece um problema, você não saber a nível de engenharia, que ali você é engenheiro de software, o que é que está acontecendo com aquele produto que você desenvolveu. Você delegar isso a um SRE, você delegar isso a um DevOps, que muitas das vezes está por fora do contexto de desenvolvimento daquela ferramenta, acaba sendo muito prejudicial para o negócio, entendeu? Então, ela traz essa visão. Lembrando que esse livro, se eu não me engano, aí vocês podem analisar, ele é de 2018, e a época que eu li, eu fiquei pensando, caraca, mas não estaria aí atribuindo muitas atribuições, muitas tarefas ao desenvolvedor, não estaria sobrecarregando o desenvolvedor? Eu parei e pensei, não, porque se você parar para pensar bem, logs é o obrigatório, né? Hoje, quando você desenvolve produto, é obrigatório você ter logs, né? Gerenciamento de logs. E hoje, você vai numa pequena, média empresa, geralmente tem algum sistema que indexa esses logs. Aí tem várias ferramentas que fazem isso. E aí, quando começou a surgir mais esse movimento de procurar, de buscar saber onde que os problemas raiz realmente estão ocorrendo, chamar a atenção dos devs para isso, eu acho muito pertinente, entendeu? Então, eu acredito que o movimento natural seja esse, né? De realmente os desenvolvedores verem que esse pepino é eles que têm que se preocupar no início, entendeu? E isso é um ponto bem interessante, que se a gente olhar de baixo para cima, a gente sempre monitorou muito bem os logs da infraestrutura, as métricas da infraestrutura, e começou a subir. A gente sempre teve bons debugs em ferramentas de plataforma, bons logs em ferramentas de plataforma, mas nos últimos anos, o que entrou agora, está entrando pesado é o tracing, né? O tracing está pegando bem legal, a galera está adicionando o tracing na aplicação, mas uma coisa que falta muito que eu vejo é profiling. Muitas vezes o desenvolvedor não tem o tracing lá, ele vê que o código dele está ficando lento, mas ele não sabe o porquê, porque eles nunca fizeram o profiling de uma maneira eficiente daquela aplicação. E quando você fala em monitoração e observabilidade, o profiling faz parte do negócio, porque senão você não tem o baseline. Como que você sabe se é ruim se você nunca sabe o que foi bom? É de 0 a 100 em 6 segundos. Alguém mediu o carro chegando nesse negócio para falar que se você está abaixo de 6 segundos, seu carro é muito rápido. Se você está acima disso, seu carro não é mais carro de corrida. Mas alguém mediu. Como que você sabe que a latência 1 milissegundo é muito ruim, sendo que você nunca mediu qual era a latência da aplicação antes? Então, e isso é muito interessante, porque faz parte do negócio do desenvolvedor, e tem que partir do desenvolvedor. Muitas vezes, eles chegam no time de monitoração, no time de observabilidade, e falam, pô, me ajuda. Aí você olha tudo lá e fala, cara, eu acho que isso aqui não é comigo, eu acho que é um negócio dentro da sua aplicação, mas eu preciso ver o profiling para te ajudar. E o cara fala, não tenho. Você vai receber uma resposta assim, parece bom. Eu não tenho a menor noção da base, eu não sei com o que comparar, eu não sei se isso está feito. Para mim parece bom. Isso é ruim. Aí, Hugo, eu acho que o SRE, até o próprio DevOps, nesse cenário, ele ajuda a identificar o que é ruído e o que não é, entendeu? Exatamente. Mas isso é uma coisa que no antigo emprego que eu estava, quando a galera reclamava sobre problema de latência na aplicação, no serviço, a gente falava, cara, me fala como que você mediu, me manda os dados, os profilings que você fez, que eu te ajudo a olhar e eu te falo se é problema ou não. Porque o cara fala assim, tá demorando 3 segundos para fazer a request. Mas, pô, não sei se você tá passando a sua request para a internet e tá indo pelo pior rota do provedor do universo. Você tá saindo da sua casa lá e indo por Edge na conexão. Como que eu vou saber um negócio desse? Eu preciso de saber, cara. Para eu te ajudar, você precisa me ajudar me dando os dados. E uma coisa que é bem legal é que na parte de infraestrutura a galera é bem madura no que tem que monitorar, tanto que eu sei que eu monitoro demais. Às vezes eu coleto umas métricas só para ter a métrica, para falar assim, um dia eu vou precisar desse negócio, deixa aqui. Mesmo que seja com uma frequência baixa. Tipo, todas as outras métricas é de 1 em 1 minuto, essa métrica aqui eu coleto de 5 em 5 minutos. Mas eu quero ter ela lá, porque se um dia ela der um spike, eu sei, opa, aconteceu alguma coisa que mexeu nessa métrica aqui. Mas a galera de desenvolvimento, nem todo mundo tem o cuidado de, quando está fazendo uma análise num loop,
medir para saber se aquele loop é eficiente, se aquela collection que ele está usando é da melhor maneira para ler para o objeto que ele está lendo. E algumas coisas machucam a performance gigantescamente. E o desenvolvedor sênior sabe disso na raiz, né? É know-how, o cara sabe por que ele não faz aquilo, mas o desenvolvedor novo às vezes passa em branco. E essas coisas às vezes afeta o sistema, afeta a plataforma, afeta a aplicação, e as pessoas não sabem porque faz parte do negócio. Aí a gente gasta um tempão fazendo debugging e analisando log e criando alerta que é para entender quando acontece, para a gente começar a olhar o dado para saber o que é, para começar a virar observabilidade de novo, mas primeiro a gente virou reativo outra vez, que a gente fala, aconteceu problema, então a gente abaixa o alarme, deixa bem sensível para quando começar a acontecer, a gente olhar de novo, a gente fala, é isso aqui, por causa da falta de um dos passos que a gente precisa na hora de medir. E é um dos passos que está muito em cima, e muitas vezes o time que cuida da monitoração e da observabilidade não tem controle. Às vezes, na onde eu trabalho, o time da aplicação é totalmente fora do meu escopo, eu não sei onde está o código, não sei o que é, às vezes eu não sei nem o que funciona, às vezes o cara fala, porra, minha aplicação está com latência. Aí, cara, eu consigo olhar tudo até na saída da minha VM. Até a saída da minha VM eu consigo colocar tudo, mas o resto eu preciso que você me ajude. Porque se até a saída da minha VM tiver tudo normal, para mim tá normal. E eu não consigo te falar se é ruim ou não. E é bem difícil você mandar mover o processo para achar o porquê que tá tendo uma latência, um problema de latência, sendo que é alguma coisa que pode ter sido afetada dentro do código, uma sensibilidade no código que pode ser um fallback de alguma coisa que aconteceu no hardware ou na VM, só que a gente nunca vai saber porque a gente não tem uma linha base do que deveria ser aquela aplicação. Cara, tem um negócio que o Hugo falou que é bem importante, assim, porque assim, quando a gente fala de profiling, ou mesmo de análise de algoritmo, né, igual ele estava falando lá, tipo, vamos ver como é que qual é o nível de complexidade de algoritmo desse loop, etc. A gente está falando, quando a gente está falando disso, a gente está quase que falando, a gente está falando um nível um pouco para cima, mas a gente está quase falando quando você vai fazer monitoria na parte de infra, e você tem que chegar no TCP dump, você tem que chegar no Strace, sabe? Tipo, não, peraí, eu tenho que entender isso muito mais embaixo, alguma coisa em eBPF que está contabilizando coisas até na camada de chamada de sistemas. Antes de você chegar nisso, né, eu acho que é muito interessante você ter o profiling, mas eu acho que você tem ferramentas e eu não vou chamar nem, ferramenta é implementação, né? Ferramenta é como você vai fazer, mas você tem técnicas até mais simples para você ter o seu baseline. Então, por exemplo, atualmente, na empresa onde eu estou trabalhando, existe uma cultura muito forte, desde quando eu entrei lá, de rodar load testes em cima do seu sistema com fluxos fim a fim, por exemplo. E isso simulando com um número de usuários e uma carga, às vezes 2, 3 vezes o número que o seu pico de acesso tem, porque você quer saber como é que a sua aplicação vai se comportar, como é que a sua infraestrutura vai escalar, apesar de que não é isso que você está querendo medir no load test diretamente, né? Isso você tem outro tipo de teste para fazer isso, mas load test é uma coisa que já ajuda para caramba. E hoje as ferramentas de load test assim, apareceram várias, né? Depois que você conseguiu, depois que praticamente todos os sistemas viraram sistemas distribuídos de novo, como eram na década de 70, depois voltou de novo, esse movimento cíclico, elas apareceram com uma força grande. Atualmente o que a gente está utilizando é aquele K6, que você gera cenários bastante específicos assim de testes de API, de várias coisas, né? Se você for fazer teste já na camada de browser, etc., eu não manjo nada disso, então assim, não conheço esse tipo de fluxo, mas a gente usa bastante isso. E um outro ponto que aí está muito mais focado em resiliência, mas querendo ou não, você descobre também certas características importantes da sua aplicação, é teste de caos. Então, tem uma outra ferramenta bem interessante que chama Litmus, que você também pode criar cenários de caos baseado na sua aplicação, baseado aonde ela está rodando. Você consegue fazer várias coisas para você identificar, ok, como a minha aplicação é resiliente o suficiente, ela vai entregar para o meu cliente final os SLIs para atingir os SLOs, etc., né? Então, eu acho que
o profiling é super importante, eu acho que mostra muito que o desenvolvedor e o time de desenvolvimento sabe mais o que está fazendo e deu uma atenção maior, mas isso é uma escovação de bit maior que nós aqui temos uma tendência grande a fazer, né, e eu acho que para sistemas de altíssimo, super críticos, etc., esse tipo de coisa meio que é prática dada já, né? Você entender, cara, tinha um amigo meu na faculdade que ele acabou se especializando na área de performance, na parte de como deixar as aplicações mais otimizadas, etc. Mas era muito voltado para a computação científica. Então tinha um viés um pouco diferente. Tenho certeza que existe isso hoje em fluxos de negócio normalmente, né? Mas eu acho um pouco mais específico. Mas às vezes para a gente ficar no... Cara, às vezes tem coisas mais básicas para fazer. Teste de carga já é uma ótima, acho que uma ótima coisa para você ter o seu baseline, né? Tipo, daqui para baixo tá ruim, daqui para cima tá tudo ok. Uma coisa importante disso que você falou, Daniel, é que o teste de carga em si é o primeiro cara que fala se você deveria fazer um profiling ou não. Perfeito. Porque o profiling tá lá e o teste de carga faz parte do profiling, que é você saber, eu com 10 milhões de requisições, qual é meu tempo médio de recebimento, de upload de arquivo. E não é somente o profiling interno do código, mas isso faz parte do seu profiling da sua aplicação. E isso também testa tudo. Isso testa a infraestrutura, testa a resposta de um monte de componente que muitas vezes nem todo mundo faz esse teste na performance. Ninguém faz o teste inteiro de falar, se eu colocar a carga aqui, como que a ponta lá embaixo aguenta? E isso faz parte do total. E geralmente isso parte do desenvolvedor, porque o time de infraestrutura não sabe o que a aplicação precisa ter para criar um cenário de fazer um negócio desse. Ele consegue testar, né, a rede. Ele consegue botar um iPerf lá e falar assim, não, eu entrego o máximo do meu pico de rede. Eu entrego o máximo de CPU, o máximo de memória. Eu entrego o máximo de tudo. Só que como que eles trabalham em conjuntos, né? No pacotão, como que funciona? É difícil. Pois é isso que eu ia perguntar, como é que a gente poderia ajudar, assim, a gente como engenheiro DevOps, ou SRE, ou só de pessoa de Ops mesmo, como a gente poderia ajudar o pessoal que é dev? Aqui, puxa até um papo, desculpa, o Hugo Prudente e o Daniel estavam falando muito de testes, de load, de profiling e tal. Eu iniciei um movimento um tempo atrás, tem mais ou menos o quê? Acho que vai fazer um ano, de começar a me preocupar mais a nível de engenharia sobre as plataformas que estávamos implementando, né? E aí começou uma iniciativa lá no banco, do pessoal do próprio banco implementar uma ferramenta do zero, se preocupando com o cenário de engenharia do caos. E aí eu pensei, cara, o momento é agora. Aí eu já pulei para essa equipe aí de engenharia do caos, tanto que eu saí muito do operacional para ir para dev, né? Hoje eu tô alocado como dev, e eu vejo o quanto isso é importante, velho. Porque, assim, vamos imaginar que a gente está dentro de um cenário onde é o estado da arte em termos de observabilidade. Isso quer dizer que a gente está segurado de que realmente a gente vai cumprir os SLs e o cliente realmente vai ficar feliz? Não quer dizer necessariamente, porque a gente está lidando aí com fluxo de dados muitas vezes absurdo, né? A gente está lidando aí com limitações da própria plataforma ou limitações das próprias ferramentas, né, que elas existem, e a engenharia do caos ela chega muito para a gente criar experimentos, principalmente em produção, para a gente ver o bicho pegando em produção e que a bomba exploda na nossa mão antes de explodir na mão do cliente, entendeu? Que aí ocorre problemas a nível de negócios imensuráveis, né? E eu tô achando muito bacana, cara, esse experimento de engenharia do caos. Eu tô vendo o quão é importante essa parada, velho. E quão, de certa forma, até está sendo negligenciado por algumas empresas que ainda não pensaram em implementar essa parada. Só aí complementando o assunto. No ponto da pergunta do Carlos sobre como que nós, SREs e DevOps e sysadmin, ajudamos a galera. Eu acho que um ponto bem bacana, igual o Daniel falou e o Victor falou agora, é que o time de DevOps e SRE, eles têm que ser os maiores advogados do quesito de engenharia de caos e teste de
carga e performance no topo disso. Porque você pedir para o cara fazer um simples teste no topo para você saber como que a aplicação está se comportando, ou pedir antes dele colocar a aplicação dele, falando assim, cara, me entrega um teste de carga desse tamanho aqui, ó, para a gente dar uma olhada junto, ou a gente vai fazer o deploy da sua aplicação, eu vou destruir uns nodes aqui, e a gente vai ver como que sua aplicação se comporta, não precisa nem ser automatizado, uma coisa tão maravilhosa, igual o Vitor está fazendo no banco, mas você ir lá e falar assim, cara, eu tenho 3 controllers, eu puxo um controller do meu cluster da tomada aqui, ó, deletei a VM, como que meu cluster fica? Aí você olha as cargas, olha as métricas, às vezes você não precisa ser aquele negócio, eu preciso usar o lítio, não tem que ser um negócio de outro mundo. Não, às vezes pode ser um ambiente controlado, você só precisa entender o comportamento da sua aplicação e o comportamento do seu monitoramento para saber se funciona ou não funciona. Porque depois você vai chegar no momento que você vai automatizar. Mas se você não chegou nem no momento de ter a confiança de puxar o cabo de rede do servidor e ver se fica em pé a aplicação, aí você tem que dar um passo para trás e falar, não, eu tenho que olhar de novo. Que é aquele velho caso dos caras que usam EC2 na AWS e não quer deletar a VM, né? A minha VM tá rodando faz 6 anos, então você tem que deletar essa VM, cara. Essa VM tinha que ser recriada a cada uma semana. É orgulho pelo uptime, isso é coisa dos anos 90. Isso é coisa dos anos 90, total, assim. Não, meu uptime, eu tive servidor que tinha mais de 780 dias de pé. Pô, eu achei indo para, cara, assim, tranquilamente. Com 1.200 dias. Cara, é a típica coisa que nos anos 90 e no começo dos anos 2000 era, tipo, super orgulho, assim, meu servidor nunca precisou desligar. Duvido que estava atualizado, etc. Mas isso é outra questão, mas o pessoal usava isso, né? Agora, Carlos, acho que uma outra das respostas aqui que já foram dadas para você de como o time, né, pode fazer isso, isso é uma das bases do DevOps, né, de cooperação e todo mundo trabalhar junto, e todo mundo trabalhar por um objetivo único, e empatia, né, você tem essa ideia de você identificar o negócio como uma coisa só. Então, se você, na sua formação, na sua experiência, sabe que isso é importante, descobriu que isso é importante, começou a estudar sobre esse assunto, trazer isso para o time de desenvolvimento com as justificativas, obviamente, técnicas e de negócio, para todo mundo se abraçar e ir nesse mesmo barco junto, porque não dá. É o que o Hugo falou, você nunca vai saber fazer um teste de aplicação lá na frente, de cima para baixo, tipo, vou pegar e arregaçar de fazer requisição. Tipo, requisição nula, tipo, que só bate em um endpoint, não adianta nada, você não está fazendo nada, tipo, você está se enganando. Então, assim, você precisa ter o envolvimento de todo mundo. Então, você ajuda tomando consciência desse tipo de situação e como isso pode melhorar a resiliência da sua aplicação e do seu sistema como um todo. Até eu já vi muito discurso, e eu já falei isso quando era mais novo na profissão, de falar, cara, como o desenvolvedor, sei lá, estava fazendo alguma coisa, estava criando uma aplicação, na época era tipo servidores Windows rodando via remote desktop, sabe, um negócio, e sei lá, o cara estava com problema para fazer registro de DLL, não sabia direito por quê, e eu ficava revoltado, caraca, o cara desenvolve software para rodar em cima disso, como é que o cara não sabe isso? Não é a atribuição dele, entendeu? Tipo, ele não está especializado naquilo, sacou? Então, assim, e é normal isso acontecer, eu acho que todas as profissões acabam fazendo isso, você se revolta, como é que esse cara não é apaixonado pela mesma coisa que eu? Fala, cara, não é o foco do cara. Então, assim, se largar dessas paixões e entender, isso é maturidade como pessoa e como profissional, tipo, o DevOps, ele formalizou o que deveria ter sido óbvio há muito tempo, né? Mas, claro, ele nasceu de um movimento de digitalização, tudo foi para a internet, então é claro que ele tem todo uma necessidade, mas eu lembro, eu já fiz essa piadinha uma vez, e é verdade, que a primeira vez que eu ouvi falar de DevOps, eu fiquei tão apaixonado, né, de falar, nossa, agora vai todo mundo pelo cliente e tudo, eu fui falar com meu pai, eu falei, pai, agora apareceu um movimento de que tudo vai para o cliente, a gente vai todo mundo se conversar, e o objetivo agora é o cliente, não sei o quê, e meu pai ficou me ouvindo com aquela cara assim, e eu não sei o quê, ele falou, pô, Dani, que legal, na minha época isso chamava bom senso. Veja só,
Porque, cara, você para pra pensar, é bastante ridículo, mas acontece, né? Tipo, é falta de maturidade, acho que da indústria, etc., é muito diferente. Mas é isso, tipo, é basicamente por cooperação. Uma vez que você descobriu que isso é importante, achou esse tema, seja porque você assistiu esse vídeo, por qualquer coisa, é compartilhar essa ideia, nunca perdendo o norte do que a gente falou na hora que a gente abriu a conversa, que o foco é você entregar uma boa experiência para o seu cliente, etc, etc. Então, tudo isso que você está testando, monitorando e observando é para que a ponta de lá esteja satisfeita, e que se um dia você perceber que a coisa vai dar problema, você percebe antes dele, né? E ele não sente isso. Então, acho que o objetivo sempre é esse. E quando você falou do negócio do bom senso, isso me trouxe uma memória muito interessante, que entre os anos 90 e até agora, a gente mudou um pouco a cabeça, antigamente, tudo que a gente não monitorava que era para saber o problema, a gente monitorava para ter o blameful, para saber de quem que era o problema. E a observabilidade, ela vem com o modelo de ser blameless, que é, cara, por que isso aqui está acontecendo? E qual o processo que causou isso para acontecer? Não é qual ser humano fez o problema acontecer. E isso é uma coisa que o que atrapalhou muito também, nesse caso, no passado, foi porque a gente tinha o Blameful, a gente começava, eu monitoro o servidor, mas eu não monitoro o banco, quem monitora o banco é outro cara. O problema do banco não é meu. E aí começou a segregar o negócio, e agora voltou à união, né? O SRE é o cara que fala assim, não, a gente tem que monitorar tudo junto, porque o que interessa é a aplicação. Não interessa se é o banco, se é o meu servidor, se é o seu sistema de Kubernetes. Não, a gente tem que monitorar tudo junto, a gente dá a mãozinha aqui felizinho, canta ciranda cirandinha e vamos embora. Não, não é tipo, problema do banco. e sai fora do rolê. Até aproveitando para lembrar uma coisa que eu estou achando muito interessante, eu estou muito feliz com isso, é que quase todas as vezes que ocorre um problema relacionado à confiabilidade em uma grande empresa, eu estou vendo esse movimento das pessoas, principalmente os profissionais da área da computação, se enfim, sendo solidários uns com os outros, quanto aos problemas, né? E eu acho que está muito relacionado a essa cultura que tem sido criada em termos de blameless. Isso aí é muito positivo e a comunidade está de parabéns pela Tem total atitude. razão, cara. É verdade, eu já tinha esquecido. Vocês lembram quando aconteceu o problema com a Renner? Uhum. A empresa e etc., eles mandaram um vídeo público falando força pessoal da TI, etc., porque sabiam que, né? E a galera também, é verdade. É verdade. Eu acho que esse movimento do DevOps teve esse impacto na indústria como um todo, né? De você se solidarizar com os caras, não, tipo, aconteceu um problema, tem um site fora do ar, etc. Vamos, imagina o que esses caras estão passando, né? No Muito Twitter. legal. No Twitter, Isso. o Hug Ops, né? HugOps, Toda vez que tem algum problema, tem o Hug Ops. Às vezes a galera até zoa, né? Com as regiões da Amazon lá que sempre tem problema, mas sempre tem um Hug Ops. Mas a gente dá zoada porque a gente sabe que tem problema e tal. Mas todo mundo tá, pô, mano, imagina o cara lá dentro do data center resolvendo um problema. Toda vez que eu tenho um call aqui, sexta-feira eu tive que ficar a gente tava fazendo. Analisando um problema que a gente não sabia nem se ia causar problema. A gente viu acontecer 2 vezes, mas o buraco era tão escuro, a gente não viu o fundo, a gente não sabia se ia afetar mais clientes. Cara, a gente gastou um dia no War Room procurando para saber se a gente ia ver aquele problema no sábado, que é quando afeta os nossos clientes. E a gente tinha um cara fazendo um teste com o problema. E 3 dias antes, a gente teve um outro cara fazendo um teste com o mesmo problema. A gente falou, cara, uma vez é de boa. 2 vezes, quantos problemas a gente pode ter aqui no meio de 5.000 e tantas imagens? A gente saiu para procurar, cara. A gente saiu até a gente chegou num momento que a gente colocou a mão lá e falou assim, não, agora eu coloco minha mão no fogo, que eu não achei problema nenhum, a gente olhou tudo, então a gente está confiante de que tudo que a gente fez, tudo que a gente monitorou, tudo que a gente colocou aqui, tudo que está no log, não vai ter problema mais. E ainda a gente teve que criar mais ticket para adicionar coisa que a gente não viu na monitoração, porque era um ponto cego que a gente tinha. A gente teve um pequeno ponto cego que criou um caos. E era uma coisa e era um problema não de sistema, era um problema operacional. Entre a transição
da imagem sendo construída e ela aparecer nos clusters, o sistema que replica as imagens no cluster tinha um problema que poderia causar uma race condition, e a race condition, teoricamente, não está lá porque é um procedimento operacional, mas agora a gente tem que monitorar para garantir que o procedimento operacional nunca vai acontecer, porque ele aconteceu. A gente falava, não, no procedimento a gente tem que ter um desse cara rodando, e por alguns minutos a gente teve 2. Hugo, aí é boa, quero até acrescentar. O Blame, ele chegou numa hora muito bem-vinda, junto a isso o erro budget, porque por mais que ocorra os problemas e tudo, quase sempre está dentro do SLA, aquele 1% do safadão, né? Aquele 1% salva a gente de muito tipo de problema, cara, de estresse, até de burnout que estava ocorrendo ali naquele momento do War Room, né? Não sei se vocês ainda utilizam esse nome, né? Sala de guerra. Então, eu acho que as práticas SRE, em certo ponto, ele humanizou muito o ambiente, velho. E isso eu acho fantástico, tá ligado? A gente resolve o problema hoje com outra pegada. Se o problema persiste, além da gente ter o pós-mortem, a gente tem o PRR para revisar tudo que está rolando no ambiente de produção, né? Então, o conjunto de práticas, no fim das contas, isso obviamente vai depender de empresa para empresa, né? Não posso falar como fosse a regra de todas, né? Mas se bem aplicadas essas regras, essas disciplinas, cara, eu acho que humanizou bastante os processos e isso para mim tá sendo fantástico. Uma coisa que eu não sei do lado de vocês, mas acontece bastante aqui, é que todo todo pós-mortem que a gente faz com a análise de causa raiz, a gente sempre tenta colocar um ponto de revisão das métricas e da observabilidade daquilo, para entender o porquê que a gente não viu aquilo antes de estourar, para analisar, porque se a gente deveria ter tido um alerta, ou a gente deveria ter tido uma métrica que pipocou e a gente deveria ter visto na reunião de métrica, a gente teria que ter tido alguma coisa que mostraria para a gente que o ambiente não estava saindo da saúde normal, a gente começando a ter febre, né? O corpo humano começando a ter febre, só que não é nada. E por que a gente não teve? E isso é uma coisa que eu acho que faz parte do fluxo, é que a observabilidade e as métricas, a monitoração, ela é viva. Ela não é uma coisa que você cria no dia 0 e vai até o dia 365 com a mesma métrica. Não, você tem que ajustar, você tem que colocar mais métrica, diminuir a frequência de métrica, você tem que continuar exercitando a métrica, porque senão ela não funciona. Tipo, a métrica ela tem que ter um contexto também, né? Não, é igual, sei lá, estou dirigindo um carro e se estiver no Brasil, se eu tiver a 120, eu estou quebrando algumas regras, porque no contexto é no máximo 80. Aqui em Portugal é normal, por exemplo. O que eu ia perguntar relacionado à métrica para vocês? Métrica é o que a gente aprendeu ou o que a gente fez? Ou métrica, eu posso pegar isso daqui eu estou vendo da métrica e prever alguma coisa, fazer predição, por exemplo. Qual a opinião de vocês? Sobre métrica, eu tenho uma opinião, eu acho que ela não é polêmica. Meu ponto de vista é, métrica ela não é importante, o que é importante é o alerta. Porque não adianta você ter uma granularidade absurda, por exemplo, eu vou pegar o caso do Prometheus. Você tem no mercado muitos exporters, que são as bibliotecas da comunidade, que vai trazer para você uma granularidade absurda de métricas. Cabe a você, na maioria das vezes, o desenvolvedor, saber catalogar quais métricas, primeiro, são importantes ser monitoradas, e mais importante do que isso, é o alerta. Porque a métrica, no fim das contas, são insumos que você vai olhar depois. Porque hoje em dia, a gente não tem mais esse cenário de time de operações que fica olhando para monitor, para ver o que está acontecendo. E hoje é mais você é alertado, a partir do momento que você é alertado, obviamente, dentro de um threshold antes de estourar, sei lá, vamos pensar aqui num termo volátil aí de memória. A memória chegou num pico de 90% de consumo. Né? E 90% você chegou como um threshold problemático, né? Então ele vai alertar para você e você vai olhar e ver o que está ocorrendo naquele momento, entendeu? Então, no fim das contas, eu vejo que métrica é alerta, velho. O que importa realmente é alerta, né? Não que o restante tenha que ser negligenciado. É importante sim, mas o foco é esse. A métrica, respondendo o Carlos, no meu ver, eu vi um time criando uma plataforma para isso na Amazon, quando eu estava trabalhando na Amazon, é que a métrica em si, ela serve para você analisar, com base no histórico, degradação no futuro, que é você olhando a minha
minha média, né? Minha média geral de latência sempre foi 0,9. E agora tá 0,93. Aí depois 0,95. E ela começou a crescer, quer dizer que você está notando uma degradação. Pode ser que ela ainda não atingiu o seu alerta, que é onde você vai tomar uma ação e corretiva e ver o que está o problema. Mas ela pode alertar em modelo de degradação, mas nem todo mundo hoje é preparado, porque isso precisa de uma análise em cima, uma análise de AI, ou um deep learning, ou uma análise mais profunda do dado, mais estatística sobre o dado, uns dashboards mais parrudo para você entender o que está acontecendo ali, porque senão você só gera ruído, e gerar ruído é ruim, é horrível, mas a métrica é mais para você analisar a predição do futuro, para olhar algumas degradações, mas tem que ser com muito cuidado, porque se você colocar, tipo, vou colocar a média de tudo, e quando eu vou começar a analisar, se sair fora do desvio padrão, é problema. Pô, não, às vezes é crescimento natural do negócio. Existem coisas que é crescimento, existem coisas que é degradação. Então, tem que tomar cuidado. Então, eu concordo bastante com o Hugo nesse sentido também, porque assim, você consegue fazer predição até numérica. O Prometheus tem funções para você fazer a projeção de, olha, se essa métrica continuar nessa toada, você vai ficar sem disco em tanto tempo. Então, alerte antes mesmo de você chegar no seu alerta de 90% de disco saturado, você já consegue perceber por tendência que isso está chegando. O problema já nem é mais nesse nível. Eu acho que o problema é, estamos falando de dezenas, centenas ou milhares de sistemas, com certeza para cima de centenas e vários milhares de máquinas, e sistemas distribuídos, e sistemas de gerenciamento de container, runtimes de serverless e tudo isso, né, runtimes de function as a service, gerando tipo, mais uma centena, a quantidade de métricas é absurda. Então, você ter uma métrica que você possa fazer uma análise preditiva tão simples, tão linear, a ponto de você falar, opa, isso vai estourar lá em cima no negócio, é raro, se não impossível. Se você tiver ela, é uma coisa tão conectada com o seu negócio direto ali, que seria muito difícil. Por isso que a gente fala dessa história de você ter uma análise de AI ou ter uma análise de data science para você agregar esse bando de coisa e achar a correlação de forma automática, porque senão é humanamente impossível você analisar essa massa de dados e achar a correlação lá na frente, né? Então, assim, é extremamente importante, a métrica é extremamente importante, sem ela você não percebe o curto prazo, você, obviamente, é o histórico, então o histórico você precisa, mas o histórico já aconteceu, já não tem mais, mas para fazer o futuro mesmo, assim, cara, isso precisa de um outro nível de gerência em cima dessas métricas, mais do nível que o Hugo falou, e não é todo mundo que consegue fazer em casa. Por isso que você vai ter que sempre levar em consideração que tipo qual solução eu vou adotar? Eu vou adotar uma totalmente in-house, e aí eu vou contratar pessoas para fazer análise disso para mim, cruzar os dados, ou eu vou jogar isso para um fornecedor, eu vou fazer isso com o fornecedor só a parte de log, ou só a parte de telemetria, então assim, ou vou fazer tudo e vou pagar um caminhão de dinheiro por ano, então assim, é sutil você identificar até onde você precisa, porque é importante a gente falar assim, por mais que a gente esteja falando de várias coisas interessantes, várias hypes aqui, nossa, você tem que ter AI, etc., 98% do mundo não precisa desse nível de granularidade, de super, né, desenvolvimento aí em relação a essa análise de métricas. Então, tudo isso é o que a gente chama de estado da arte, mas ninguém faz o estado da arte se não precisar dele, né? A computação, os problemas da computação acontecem com escala. Fazer isso por fazer só está jogando dinheiro no lixo. Então é super importante carregar esse contexto para tudo. Eu lembrei uma coisa que o Carlos falou também sobre contexto, porque eu ia falar na hora e acabei esquecendo, que é assim, 80% de CPU é muito. Aí você pode falar, é muito quando? Tá ligado? Tipo, é muito aonde, que horário, tá na Black Friday, tá num final de semana, tá no meu workload normal, tem uma promoção acontecendo, cara, tem um monte de coisa. Por isso que você simplesmente falar, bateu 80% de escala e acabou, não, tipo assim, cara, a não ser que seu sistema seja linear, todo dia tá o horário, não sei o que, isso que deveria estar 80% no máximo sempre em todas as situações,
você vai ter um problema grave de fazer análise assim, né? Então, métrica tem muito contexto, muito mais, às vezes, atrelado a negócio, ou até procedimentos de backup, coisas que estão acontecendo ali dentro de uma faixa de horário diferente do que qualquer outra coisa. Você pode falar assim, cara, se eu tenho um monte de VM que está batendo 90%, 95% de CPU às 3:30 da manhã, num negócio que não tem o menor sentido, cara, pode ter certeza que alguém entrou e está minerando Bitcoin no teu servidor, tá ligado? Tem alguma coisa muito estranha. Agora, se isso acontecer no horário de pico do seu sistema, etc, etc, é o que o Hugo falou, pode ser simplesmente uma subida gradual e é normal nesse horário. Sim, tem bastante contexto a métrica também. Esse ponto é bem legal do contexto, é que eu, por exemplo, para as VMs que rodam em cima da nossa aplicação, 90% de memória pode ser muito. Eu não sei porque eu não sei o know-how da aplicação em si, mas, por exemplo, no Bare Metal, o nosso Bare Metal, o threshold é 99. Se eu tiver 98% de memória utilizada no meu Bare Metal, é normal, porque eu estou esperando ele ter 98% de memória utilizada. E para mim, o Bare Metal só tá ruim se eu perdi memória. Então eu não monitoro a utilização da memória. Eu monitoro a utilização da memória available, para saber se eu não tenho DIN queimada. Então se a hypervisor está vazio, ele deveria ter 1 tera, ele tem menos 1,5 tera, ele tem menos de 1,5 tera de memória disponível. Opa, esse hypervisor está com problema, porque eu deveria ter 1,5 tera. Mas não é sobre a memória disponível em geral, do uso da memória, mas a memória disponível para o meu cliente. O contexto é totalmente diferente e a análise da monitoração totalmente diferente do caso de uso. Porque para a gente, eu vou de 0 a 1,5 tera de memória utilizado no lançamento de 3 VM, em 3 segundos. Porque é o que o meu cliente espera. E agora, para o meu Bare Metal é normal. Mas aí a VM é outro monitoramento, outra análise. Então o contexto faz todo sentido. Eu não consigo monitorar meu Bare Metal da mesma maneira que eu monitoro minha VM. Contexto, métrica sem contexto não faz o menor sentido. Por exemplo, sei lá, eu entrego software, eu faço 20 releases por dia. Mas e aí? Tem qualidade? Tu tá entregando, a esteira tá rodando, tu tá entregando as coisas, mas aquilo que tá saindo lá tem qualidade, tá entendendo? Tá atendendo os requisitos mesmo. Então, métrica sem contexto não faz sentido, né? Enfim, eu concordo com vocês, gostei do ponto de vista de vocês. Eu concordo. A única coisa que eu teria para acrescentar é que eu acho, no meu ponto de vista, acho que as métricas elas têm que ter contexto e eu não acho que elas sirvam para predizer o futuro, por exemplo. Eu acho que elas são importantes naquele momento para uma coisa pontual, né? Tipo, na verdade, não uma coisa pontual, uma coisa próxima. Então, por exemplo, tem o Allen Holoby, nas palestras dele, ele mostra lá o cara lá que fez uma engenharia para construir uma casa, aí levantou uma casa, foi uma maravilha a casa dele, aí bateu uma ventania um pouquinho mais forte e levou embora. O meu ponto de vista é que, tipo, vamos construindo a casa devagar por ciclo, a gente vai percebendo os problemas aqui e resolve naquele momento, né? Vai resolver aquele problema para aquele momento e segue em frente, né? Sem inventar muita coisa, né? Como o Requena falou, né? Não adianta tive um problema aqui, agora eu vou fazer um forte. Começou a bater uma ventania, não, em vez de eu usar um material mais inteligente que vai conseguir enfrentar o vento, não, vou criar um forte muito grande, vou gastar muito dinheiro, etc. E isso do forte eu pensar muito lá na frente, né? Não, estou construindo uma parede aqui, bora resolver essa parede aqui, e é isso aí. Então, só para um lembrete aqui, o Daniel Requena, ele falou aqui sobre a questão da volumetria de dados, que hoje praticamente é humanamente impossível você dar vazão à quantidade de dados, e isso inclui muito alerta também. Por mais que você tenha uma plataforma aí que ele distribua muito bem os alertas para cada equipe, para onde vai, quando a gente pensa sobre monitoramento, observability, é igualmente tão importante também pensar na automação de resposta a incidente, velho. Porque senão, meu amigo, você tira a saúde mental e física dessa galera que está aí na linha de frente do time de operações. Não adianta muito você ter um sistema super assistido, quanto, na verdade, você só está disparando uma metralhadora de erros e problemas e onerando um time, entendeu? Por isso. Um ponto legal para falar sobre a quantidade de métricas que a gente monitora que não faz sentido nenhum, pegando o modelo mais legal do universo, que é o que está agora no mercado, que é o Kubernetes, você vai lá e liga o cAdvisor, aquele container magnífico para monitorar seu node, e libera todas as métricas que ele tem em um node só,
e manda pro seu Prometheus e olha as métricas do seu Prometheus crescer desesperadamente sem fim, porque é muita métrica. E o SalesAdvisor, ele não te dá tudo por padrão, porque você não precisa daquilo. E tem gente que eu já vi ligando aquele negócio e colocando para monitorar. E, cara, você precisa de, literalmente, contexto. Porque senão você cria um monstro. E eu já vi acontecer a sistema de cliente tendo problema com performance, porque o sistema de monitoração era o que estava causando o problema de performance, que estava coletando muita métrica, estava muito lento para coletar a métrica, e tem que ser tudo com cuidado, tudo na medida certa, que senão às vezes o seu ponto fraco é você monitorar demais. Eu gostei porque é uma forma de você criar um moto contínuo de serviço, né? Você é um cara que monitora e que a monitora estraga e você tem que descobrir o porquê, e aí você monitora mais, que estraga mais, e aí é um moto contínuo de demanda, você não tem, você cria a sua própria demanda no trabalho, é maravilhoso. Hugo, você falou do SalesAdvisor? Você falou do SalesAdvisor e o Kafka. Kafka é assim também, tá ligado? O Kafka, ele traz uma volumetria de métrica absurda, um negócio medonho, entendeu? O Vitor sempre está puxando esse assunto dos alertas, mas aí eu queria juntar com algumas coisas que vocês falaram, que eu fiquei curioso, que na verdade eu tenho essa curiosidade, porque eu ainda não trabalhei com ambiente de caos, né? Com engenharia de caos, por exemplo. Tipo, a gente tem o nosso acordo com os nossos clientes, né? Que pode ser SLA, OKR, KPI, enfim. E se a gente estiver usando SRE, a gente vai ter que criar os nossos SLOs, né, que são objetivos. Imaginem que eu tenho acordo com o meu cliente e tenho um objetivo, por exemplo, o acordo com o meu cliente se a sua aplicação que está hospedada aqui cair, eu tenho 24 horas para colocar ela de volta no ar. E, basicamente, o SLO, para esse caso, ele existe para a gente ter um outro objetivo um pouquinho antes. Tipo, a gente tem o acordo com o cliente, eu tenho 24 horas para entregar, mas bora trabalhar aqui na equipe para a gente conseguir fazer o serviço voltar, sei lá, em 8 horas. E aí, o que isso vai resultar na felicidade do cliente? O cliente vai olhar, poxa, eu estou esperando, né, que volte em 24 horas, mas vai voltar em 8 horas. Só que aí, tipo, imagina que vocês têm tudo isso muito bem definido na organização de vocês e vocês vão fazer aquilo que vocês estavam falando lá. Vou fazer teste aqui, engenharia do caos em produção, vou puxar um cabo aqui. E a minha pergunta é, como é que vocês tratam isso, né? Como é que isso deve ser tratado pela equipe que vai fazer esses testes aí, a parte do SLO, né, nesse caso? Então, no nosso caso, por exemplo, tudo que a gente trabalha que afeta o nosso cliente é um tipo de medição. Então, o contexto que a gente mede para o cliente, então, o nosso cliente precisa de disponibilidade da VM, disponibilidade das APIs dos serviços que criam VM, e é praticamente isso, esse é o conjunto que a gente integra. Então, tudo que conecta, criar VMs, deletar VMs, atualizar imagens e manter a VM funcionando, faz parte da entrega para o nosso cliente. E as outras métricas em volta disso faz parte das métricas da nossa plataforma para garantir a saúde da nossa plataforma. Elas afetam também o nosso cliente, mas elas afetariam se ela passar um threshold muito grande. Então, por exemplo, se eu perder 2 dos controllers de 3 controllers do meu cluster, eu já comecei a afetar meu cliente, mas internamente, se eu perder um controller, ainda está dentro do meu error budget e eu ainda consigo voltar a ele e tudo mais. Então, nesse ponto, a gente trabalha com seja lá o que nossa engenharia do caos faça, ela fica no nosso SLO e ela pode encostar no SLO e machucar ele um pouquinho, mas não é uma coisa que vai bater no nosso cliente. Ele vai chegar no nosso SLO e se ele começar a ferir demais o nosso SLO, isso significa que a gente tem que melhorar alguma coisa, porque a nossa engenharia do caos quer dizer que começa a mostrar que se acontecer algum problema mais grave do que a nossa engenharia do caos achou, vai afetar o nosso cliente, porque se a gente tirar um servidor do ar afeta o SLO, quer dizer que qualquer outra coisinha junto com aquilo afeta o SLA. Então a gente não pode, então a gente começa a olhar para falar, pô, como que a gente tira esse servidor e eu não afeto as APIs mais e etc. Então a gente trabalha olhando esse ponto, tipo, o que na saúde da minha plataforma eu garanto para que as APIs que meu cliente usa de mim nunca tenha o problema. Então, se é um problema com a plataforma de log, eu tenho que trabalhar naquilo ali.
ter que cuidar daquilo ali, porque aquilo ali afeta meu cliente indiretamente e eu não posso deixar. E a gente começa a cutucar na plataforma para garantir que o SLO da plataforma em si não cause o SLO, não afete o SLO ou o SLA do meu cliente. Mas os dois são meio que tratados diferentemente, porque os indiretos, às vezes a gente não olha tanto e por ingenuidade, basicamente, isso aqui nunca vai dar problema. e no final acaba dando um tiro no pé. Requena, você levantou a mão aí. Porque assim, o Carlos falou um negócio super importante, mais uma vez voltado nessa história da hype, ou a ideia de você não entender o real objetivo do porquê você está fazendo alguma coisa, que é assim, se você prepara um cenário de chaos engineering e executa contra um sistema que você tem certeza absoluta que não foi programado para aquilo, você não está fazendo engenharia do caos, você está criando suicídio. É outra coisa, entendeu? Então, assim, são coisas completamente diferentes. Se você, no alto da sua proatividade, fala, vou gerar um cenário de caos, porque eu quero mostrar para toda a empresa que ninguém me ouviu, que isso realmente, ao ser executado, causará um problema. Meu amigo, eu sou super contra demissão sumária, mas o seu caso, eu acredito que seja necessário. Porque, assim, existe uma situação onde você fala, cara, isso tudo é acordado com as pessoas. Então, assim, você vai fazer simulação de caos. Quando a gente fala caos, não é, você não aperta um botão que tem um número randômico que sai executando procedimentos que às vezes nem fazem sentido para a sua infraestrutura ou para a sua aplicação. Você tem cenários que você quer e que você vai mapeando, que você pode testar em outros ambientes totalmente apartados de produção para identificar, de certa forma, como aquilo está funcionando. Então, vamos lá. Vamos pensar no 12 Factors lá, de novo, já até mais ou menos batido, que é a história de você falar, o seu sistema ele tem que degradar, ele não tem que explodir. Então, assim, você detecta que o seu banco de dados está tendo algum problema de performance, então a sua aplicação está instrumentalizada para detectar que está acontecendo uma latência maior no banco, ou que você está tomando perdeu a comunicação com o banco, mas, e por conta disso, ao invés de simplesmente devolver erro, ou a aplicação dar um crash e morrer, você pode tratar essa questão e passar para um fallback. Então, tipo, eu tenho um sistema de cache, ou eu tenho um sistema de dados cold, que o dado não está tão quente assim, mas que eu posso retornar avisando o meu cliente, cara, seja uma API, ou seja o cliente final, estamos em processo de degradação, por favor, espere algum problema, etc. Uma vez que você tem isso mapeado, você vai querer testar isso nessa situação. E o seu cenário de causa é feito em cima disso. Você prepara a aplicação para isso e executa. Não execute para depois descobrir, veja só, eu precisava ter feito isso antes. Em produção, não. Você pode fazer isso em objeto em outros ambientes. Então, quando o que o Hugo falou é perfeito, assim, cara, você jamais deve executar alguma coisa que, num nível de disrupção, que você vá afetar o seu cliente final. Eu acho que, assim, existem empresas, tipo a Amazon, Google, etc., que, cara, tem uma arquitetura e uma engenharia tão robusta em várias outras camadas que podem até sustentar uma situação dessa, porque ninguém vai, o dia que você tiver um problema de ar-condicionado ou cair um raio ou pegar fogo no seu data center, igual aconteceu com a Azure, ninguém vai te avisar com antecedência. Mas esse tipo de situação, ela tem que ser muito bem preparada para a sua aplicação saber disso, ou a sua infraestrutura, ou o seu, né, depois a gente volta um pouco mais nessa questão de engenharia do caos. Eu quero deixar todo mundo falar primeiro, porque tem um negócio que a gente incorporou isso como uma etapa antes de fazer a release de alguns sistemas. E aí eu explico melhor sobre isso depois, de processo, que eu acho que é uma experiência interessante. Mas o Vitão quer falar aí. Então, só para reforçar, a gente tem que tomar bastante cuidado quando a gente fala sobre caos, para quem ainda não experimentou, porque essa palavra caos, ela gera muita confusão. Como assim você vai gerar um caos no meio ambiente? Na verdade, o que a gente pensa em gerar, na verdade, a gente testa uma hipótese, ou várias hipóteses, entendeu? A gente não está testando o caos. Na verdade, a gente nem espera que o caos ocorra. Então, quando a gente faz o teste de engenharia do caos, é em ambiente controlado, é agendado, com Gmode, né? Tudo bem feito, com acompanhamento, caso ocorra o caos de fato. Não é simplesmente tirar a tomada e deixar estourar, porque isso aí pode dar muitos problemas, entendeu? Então, é super interessante quando você aborda sobre a engenharia do caos
para além da importância dela, que a gente reconhece hoje, que é muito importante, como você comunica e informa aos times como é feito o procedimento. Teste de hipóteses. Eu acho que o papo aqui do Daniel sobre a engenharia do caos lá foi bem interessante. Só para complementar o que o Vitor falou, sobre quando você é agendário e tal, eu vou trazer aquele velho problemão que a gente sempre teve, que é eu faço o backup do banco de dados, mas eu nunca testo o recover do banco de dados. E a engenharia do caos é exatamente isso, é você fazer o backup e testar o backup. A engenharia do caos é você saber, tipo, eu tenho 3 nodes, se um node vai down, na hora que ele starta, ele volta no estado que ele deveria estar, ou tem algum problema. É esse exercício que você está fazendo na engenharia do caos, é você pegar o que você espera que aconteça e validar que aquilo acontece de uma maneira consistente e sem problemas. Por causa de problemas externos. E não é nem problemas da aplicação, é problemas externos. Por exemplo, onde eu trabalho, o que gerencia o DNS não é do meu time. Então, a gente tem que testar coisas para garantir que o sistema de DNS está sempre funcionando. E isso faz parte da engenharia do caos. Cara, quando eu trago meu node down, quando eu subo ele vai registrar no DNS. Continua funcionando? Sim. Porque o outro time que me fornece a API do DNS tem os testes dele, tem a high availability, tem o sistema de DR, tem tudo do lado dele. Mas se a API deles falhar, o meu sistema, na hora de retornar, vai retornar direito? Eu não sei. É isso que a engenharia do caos está tentando procurar. É achar aquele pelinho no ovo para falar, porra, tem um probleminha aqui, tem um negocinho aqui que a gente precisa cuidar, porque isso pode acontecer. É 1 em 1 milhão de vezes? Mas a gente achou esse problema no teste, a gente precisa cuidar. E é o famoso testar o backup. Sempre testar o backup. E se for em fita, tem que salvar a máquina que você usou para gravar a fita, senão você não consegue ler depois. Tem um ponto importante aqui, tem um pré-requisito, né? Você não faz engenharia do caos se você não tiver observabilidade no ambiente, entendeu? Então, tem que ter o seu sistema observável para você gerar o caos, né? Para você gerar as hipóteses. Né? Eu queria pontuar uma coisa que o Hugo falou que é super importante, porque você fazer backup e não testar, tem nome para isso, que chama o backup de Schrödinger, né? Que é o backup que você não sabe se ele é realmente um backup, porque você nunca testou. Então, o backup está funcional ou não está? Então, é o backup de Schrödinger. Eu não sei se eu estou pronunciando correto, mas cunhado, está cunhado esse nome, exato. Exato. Tem uma coisa interessante que, cara, eu não sei se vocês lembrarem o nome dela, eu sei que ela chama Júlia, e ela faz aqueles desenhos super legais sobre explicações de computação. É Bjorg, o Twitter dela. É que eu só lembro o nome da Júlia e lembro do arroba dela lá, né, do Twitter. E ela manda bem pra caraca, aquela mina é foda. E uma vez ela fez uma apresentação, acho que foi em 2019, e eu acho que foi na KubeCon, inclusive, ela estava como uma das keynote speakers da KubeCon. E aí ela falou assim, que quando você passa a ter um sistema de Kubernetes ou um cluster de Kubernetes rodando, você tem várias informações que estão presentes na internet, né? Então ele fala assim, quando você tem um cluster de Kubernetes, você tem ali você tem informação de liderança entre alguns dos componentes, seja o etcd, o controller, o scheduler, eles têm ali um sistema. E que, se você tiver um número correto de números de réplicas, você vai suportar, por exemplo, um número X de quedas deles. E ela estava falando durante a apresentação que ela falou assim, quem aqui já testou isso? Quem aqui pegou e falou assim, é verdade, a gente tem aqui 5 masters do Kubernetes e 5 cópias aqui do seu etcd, vamos colocar que você tem 1 para 1. Eu posso perder 2. Quem já pegou e derrubou? Quem já pegou e derrubou todos os masters e viu o que acontece com os sistemas, etc. E naquele momento, aquilo era 2019, eu falei, cara, eu acho que eu nunca fiz esse teste. E daí para frente a gente começou no trabalho, a gente tem uma auditoria externa bem grande de dos grupos internacionais que tem esse tipo de conversa com a gente, né, sobre, não é nada no sentido de cobrar a gente, mas é como uma consultoria ali de entender, como é que vocês estão em maturidade sobre tais tópicos.
E a gente agendou isso entre essas auditorias, e a gente fez esse processo de engenharia do caos controlada, sabendo o resultado que deveria ser esperado, etc. A gente executou as coisas, e a gente foi extremamente elogiado, falando, cara, da última vez para cá que a gente veio, essa foi uma das maiores níveis foi um dos maiores aumentos de maturidade que vocês tiveram. Porque uma coisa é você ficar na teoria de que o seu sistema, seja ele de infraestrutura ou sua aplicação, realmente foi preparado para aquilo. Outra coisa é você saber na prática, até porque na hora do barata voa, você tem que ter a respirar e saber fazer as coisas com calma, para você não destruir evidência, para você não piorar o sistema, para você não tentar corrigir uma coisa que não é aquilo que está dando problema, ou você tentar no desespero fazer voltar. Não, eu não sei exatamente o que está acontecendo com a aplicação, escala mais, e aí você piora o problema. Então, assim, tem um monte de situações que executar esse tipo de coisa é incorporado. Isso foi uma coisa tão legal que a gente fez e que a gente sentiu um resultado tão interessante e aumenta muito o seu nível de confiança sobre como você trabalha com seus sistemas, que a gente incorporou isso em algumas situações antes de entregar um sistema. Então, eu vou dar um exemplo que aconteceu agora recentemente. Eu estou temporariamente num time, que é um time temporário, que está fazendo um sistema de implantação de Service Mesh dentro do iFood. E assim, a gente tem uma quantidade de sistemas muito grandes, uma quantidade de servidores muito grandes e uma máquina já funcionando a ponto de que você não pode simplesmente falar assim, para colocar Service Mesh eu tenho que remodelar tudo para que tudo se adapte a Service Mesh. Você tem que fazer o contrário, né? Você tem que fazer a Service Mesh entrar nos processos e agregar valor, nem que seja de forma gradativa. Isso é o maior desafio de implementação que eu já tive que fazer até hoje. E um desses processos, antes da gente colocar o sistema em produção, a gente gerou engenharia do caos como documentada de forma proposital e anotou o que aconteceu e descobriu que alarmes que a gente tinha certeza que ia disparar não dispararam. E a gente teve que descobrir por que não disparou. E assim, isso não estava nem em produção, a gente estava em sistema de sandbox e a gente mapeou todos os pontos em engenharia de caos que a gente queria para testar o Istio especificamente, não a Kubernetes nem nada, isso a gente já tinha feito em outros cenários, isso já é uma coisa mais incorporada no time, mas a gente falou, cara, esse tipo de etapa, porque assim, quando você está falando de um sistema que, de novo, forma liderança, um sistema distribuído, que tem estado distribuído, engenharia do caos se torna muito mais importante, né? Quando a gente estava falando de monolito, quando a gente estava falando de um único sistema, de um servidor com, sei lá, 1 tera de memória e trocentos discos, tudo redundante na camada de hardware, o máximo que você podia fazer ali é, tipo, derruba uma réplica, mas aí você dá 100% de indisponibilidade, então é muito diferente do que quando você tem um sistema distribuído. A gente incorporou esse processo no processo de antes de fazer uma entrega e passar para a produção, para falar, a gente sabe lidar com isso, a gente sabe que se acontecer essa situação, o efeito colateral para os sistemas são esses, isso aqui vai ter que alarmar. Cara, isso é uma das melhores práticas que vai elevar muito o nível de maturidade e de desenvolvimento, vamos colocar assim, de uma área de infraestrutura para qualquer sistema antes de você colocar no ar. Isso também, né, essa prática aí é legal. A gente, na nossa plataforma, a gente fez algo similar para mudar de plataforma, de versão de plataforma, quando a gente mudou o sistema de deployment da plataforma, para garantir que aconteceria se a gente precisasse trazer um node dos controllers para down, ou uma réplica do MySQL bugada, ou etcd bugado, e essas coisas a gente teve que fazer todas as análises do caos sobre ela, sobre o ponto, eu trago, se eu derrubar tudo, o que acontece? A plataforma continua funcionando? Qual é a métrica que alarma? E nesse ponto, olhando para a parte do monitoramento, isso ajuda você olhar as métricas e entender as métricas que você precisa alarmar. Às vezes você está no seu ambiente controlado, você não precisa nem ter alarme. Você vai lá, pega o etcd, desliga tudo e vê quem começa a gritar. Aí você fala assim, esse cara gritou, esse cara gritou, esse cara gritou. Legal. Vou lá, coloco um alarminho nele, trago os etcd de novo, repete o exercício. Bum. A métrica alarmou certinho. Tem mais alguma coisa? Tem aquilo ali. Qual que alarma primeiro? Será que essa métrica é a métrica certa de alarmar ou é aquela outra métrica? Porque, às vezes, a métrica que está alarmando é um efeito colateral da outra métrica.
Então, você tem que tomar cuidado com isso. E essas coisas só acontecem através do experimento. Muitas das coisas que a gente monitora hoje é monitoramento por experiência. E a memória tem que ser X%, CPU X%, load average tem que ser menos que tantos por cento, porque senão quer dizer que o sistema está sobrecarregado. Isso é mais da experiência do engenheiro, da experiência do SRE, da experiência do desenvolvedor. Mas o pacote completo, a métrica de analisar o pacote completo, de você colocar a sua aplicação lá, e você chutar o balde e ver onde começa, para onde a água escorre, e esse negócio aí, na hora de analisar o monitoramento, é muito importante, porque às vezes você vai achar métricas que você achava que nem eram importantes, que são importantes, e métricas que você achava que era muito importante, igual o Requinan falou, não, essa métrica aqui vai alarmar, e ela não alarma, você fala, opa, eu jurava que essa métrica aqui estava diretamente relacionada com esse comportamento, e às vezes não era aquilo lá, às vezes aquela métrica é só o efeito colateral, e a métrica que alarmou primeiro era a métrica que você devia estar olhando, e você nunca achou que era importante, porque é uma métrica que a nomenclatura não faz tanto sentido na sua experiência. E não é nem que a métrica não é ruim, é que às vezes você olha o nome da métrica e você fala assim, não é nada. Isso aí é muito interessante que o Hugo falou e o Daniel. E sempre que a gente testa hipóteses usando engenharia do caos, a gente descobre muito mais coisa. E esse negócio de descobrir muito mais coisa é super importante. Então, bacana. Acho que uma coisa importante aqui, que talvez possa causar um tanto de frustração para quem de repente nos ouve, é assim, cara, eu não tenho tempo para fazer isso não, cara. Mano, eu não tenho gente para fazer tudo isso. E isso é realmente importante entender, assim, porque quando a gente fala que isso é importante de ser feito, e alguém vai falar, mas eu tenho meia dúzia de gerente que está no meu pescoço falando que é para entregar um negócio semana que vem. Se eu falar para ele que eu não vou colocar em produção, porque eu vou testar o que acontece se eu matar todos os pods, etc., o cara vai falar, não, cara, pelo amor de Deus, não faça isso. Então, assim, não se frustrem pensando que, tipo, nossa, daqui para frente eu estou fazendo errado se eu não fizer nesse dia. A gente sabe que a gente está falando de ou estado da arte ou de empresas que têm tempo e mão de obra para conseguir dedicar tempo a isso, tá? É mais uma questão de tem uma nomenclatura que eles chamam de Brilliant Basics, que é assim, se você estiver fazendo o básico muito bem, cara, você provavelmente está na frente de 90% das empresas ou como eu falei, em grau de maturidade do que o mercado, a média das empresas está. Mas se você tiver esse potencial, ou você fala assim, olha, eu preciso começar a me preocupar com esse nível, eu quero chegar nesse nível de engenharia, o que eu posso fazer? Cara, tenta terceirizar, tenta usar uma versão software as a service, etc., para você diminuir a sua carga operacional num time de 1, 2, no máximo 3 pessoas, e você passar a pensar numa outra camada de resiliência, pensar em observabilidade, etc., numa outra camada. Então, assim, é importante também não deixar todo mundo, nossa, não consigo fazer isso, então estou ferrado. Não é assim, tá? Mas acho que são exemplos importantes de até onde dá para chegar e dá para passar disso. A gente está dando exemplos aqui de empresas grandes, mas, pô, tem empresa muito maior e muito mais dinheiro, né? Sim. É importante, né, tipo, tomar esse cuidado e inclusive no relatório do State of DevOps desse ano também, eles falaram que a gente tem que tomar cuidado se a gente vai querer ou não adotar SRE. Imagina adotar SRE e depois ainda mais engenharia do caos. Então a gente tem que tomar cuidado, não é assim, né? Porque a gente está comentando aqui que, nossa, bora todo mundo fazer engenharia do caos, SRE, etc. Inclusive, o Wesley, que também participou de uns vídeos aqui, veio falar comigo que alguém viu o relatório também lá, esse mesmo relatório, State of DevOps, que eles falam lá, quem adota multi-cloud tá bem sucedido, né? E não é bem assim, não, depende, né? Tipo, não é qualquer pessoa... Quem adota multi-cloud tem muito dinheiro. Exatamente. Esse tema é extremamente polêmico. Não tem muito a ver com observabilidade, mas isso aqui é uma outra Não, conversa. exatamente, mas eu fiz questão de citar esse tema
tema Sim, também, sim. porque eu acho que se engloba, né, tanto em quem quer adotar SRE, quanto quem quer adotar engenharia do caos, quanto quem quer adotar multicloud. Essas coisas não são assim, vou adotar, né? Uma prática que nesse ponto que o Requena falou sobre o tempo, né? Que a minha equipe que eu trabalho de SRE, a equipe de desenvolvimento que cuida do cloud na Workday, se vocês olharem nas palestras da Open Infra, eu acho que 2 anos atrás, tem uma foto do tamanho do nosso time. E dá para contar 34 pessoas para cuidar de um dos maiores clusters do mundo de OpenStack. A gente tem um cluster que entrou no Hall da Fama do OpenStack e a gente tem um time de 36 pessoas. É muito pequeno o time, pro tamanho do footprint do cluster. E o jeito que a gente conseguiu achar para adicionar esses itens de engenharia do caos, melhora do monitoramento, sempre, isso está na cabeça do gerente também, do nosso principal, mas é que sempre tem que ter uma tarefa no quarter para a gente colocar um itemzinho a mais de alguma coisa que a gente acha que ficou de fora. A gente senta, conversa e fala assim, pô, a gente tem o etcd lá, a gente acha que fez tudo no etcd, senão a gente vai lá, cria um spikezinho, adiciona um spikezinho lá para a gente dar uma olhada para saber se tem um comportamento a mais. A gente teve um spike agora para adicionar mais logs e coletar métricas de logs de uma API do DNS. E no começo a gente nunca teve problema com o DNS. A gente acha que teve uma falha que não afetou cliente nenhuma. E agora a gente colocou mais métricas, porque a gente falou, a gente nunca teve problema, mas não significa que a gente não precisa ter a coleta de dado. Só que quando a gente colocou a API no funcionamento, não significa que a gente tinha que colocar tudo lá. A gente sabia que estava funcionando, que era resiliente o suficiente para ir para a produção, mas que faltava adicionar aquela cerejinha no topo do bolo lá, que não, agora a gente está com a métrica para 100% das APIs, 100% do caminho do código logado de maneira lógica e a gente consegue extrair métricas disso para criar alarmes e observabilidade. Mas não é uma coisa que a gente colocou de uma hora para outra. Foi aquela coisa que a gente colocou aquele ticketzinho lá no backlog e sempre teve aquele cara lá que lembrava daquele ticket e ficava enchendo o saco na reunião do sprint, falando, vamos tentar puxar aquele cara lá, até o dia que ele veio. Mas é o único jeito de você colocar, porque às vezes seu time é pequeno, mas você tem um ciclo que dá para você começar a fazer aquele spike, dividir aquele spike em 2 ciclos, para saber se você consegue colocar o negócio para funcionar. Mas às vezes convencer a gerência e a plataforma de que tentar trazer esses caras para dar mais confiabilidade para a plataforma é importante. E às vezes precisa daquele carinha lá chato martelando, vou puxar o ticket. Vamos pegar o ticket. Senão, infelizmente, na visão do negócio, todo mundo quer observabilidade, que observabilidade é legal, é lindo, mas na hora de falar assim, não, a gente tem que desenvolver o negócio e testar o negócio e vai gastar 3 sprints para fazer, os caras falam, não, deixa esse negócio de lado, não tá dando problema, não vai precisar. Então, é uma coisa que tem que balancear, tem que sempre ter o diabinho lá que fica na orelha do gerente, vamos puxar pro sprint. Então é isso, galera. Acho que nosso papo terminou agora. Eu vou deixar aberto para o pessoal se despedir, né? Enfim, vamos lá. Pela ordem alfabética. Ué, ordem alfabética. Então tá. Sou eu, né? Bom, cara, muito obrigado, cara, pelo convite. Foi uma honra falar aqui. Foi um papo super gostoso. Acho que tem muita coisa de contexto que a gente fala, né? A gente fala muita coisa do contexto da empresa que a gente está, etc. Espero que tenha sido proveitoso para todo mundo. E eu queria deixar os meus parabéns diretamente pelo que o Hugo falou agora no último, porque, cara, eu fiquei impressionado porque é sempre DNS. E eles nunca tiveram um problema de DNS. É sempre, né? Então, mas parabéns, Hugo. Agora obrigado pela conversa, cara, foi bem legal. Falar sobre observabilidade é bem complexo, porque a gente acaba caindo em engenharia do caos. Eu quase puxei Disaster Recovery, mas eu falei, não vou falar Disaster Recovery, porque isso aqui é uma história gigante para outro mundo que tem a ver com High Availability, e é sempre legal lembrar que a observabilidade é passinho de tartaruga, né? Você vai devagarzinho, e
sempre olhando da ponta do cliente, e mesmo que seu cliente seja só o cara que vai usar a sua API. Tenta começar ali pequenininho, depois você vai para o cliente externo, tenta manter o negócio legal para começar a fluir. Se você tentar abraçar o mundo, não dá, e se você vai muito devagar também não dá, então você tem que ir consistente para conseguir ter um resultado satisfatório que seja legal para o negócio e para o time, senão os dois conflitam. É isso aí. Opa, eu sou eu. Cara, eu só tenho a agradecer ao Carlos aí, que ele só tem convidado o Topzera, né? Daniel aí, Monstrão e Hugo também, né? Esse papo aqui eu achei de altíssimo nível, principalmente porque a gente abstraiu muito dos conceitos, praticamente não precisou falar sobre ferramentas, isso eu achei bastante interessante, né? É isso aí. Espero que possamos nos reunir numa próxima para abordar outros assuntos e cada encontro é um aprendizado novo, né? Valeu. Beleza. E é isso, eu queria agradecer também a presença de vocês, eu gostei muito, foi um papo muito legal, né, e assim, todas as referências do que a gente falou vai estar aqui embaixo, né, e realmente a ideia era a gente meio que abstrair ferramenta, não era esse aqui não é um vídeo para falar sobre ferramenta, e eu acho que eu escolhi as pessoas corretas, né, parei de pensar, não, esses caras eles vão falar as coisas, e foi fantástico, assim, eu gostei muito da conversa, e é isso, galera, Feliz Natal para vocês, e tchau, tchau. Feliz Halloween. Feliz Halloween. Peraí, deixa eu desligar aqui. Pronto.